Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vencer a Compulsão Alimentar. E hoje, finalmente, tenho aqui aquela pessoa que eu já vos estava a prometer que vinha falar deste tema que eu amo de paixão por ter vivido na pele e continuar a viver, porque isto é sempre um processo, não é verdade? A minha querida Paula Ponce, obrigada por este privilégio de irmos aqui falar e mergulhar nas constelações, na compulsão alimentar, interligar estes temas de uma forma que eu sinto que vai ser bastante profunda, acima de tudo. E obrigada por teres aceito este convite e vou-te passar a palavra para o que sintas de dizer neste episódio. O que sentires dizer, por favor, diz-nos. Olha, minha querida Ângela, eu é que te agradeço, do fundo do coração, dares a oportunidade de falar sobre este tema, que é um tema que se fala muito pouco. É um tema que se fala muito pouco porque traz alguma vergonha, ok? E traz culpa. E eu gostava de trazer aqui um novo olhar, para estas pessoas não se sentirem com este peso da culpa e da vergonha e para lhes mostrar que há alternativas, ok? E que há a possibilidade de olharem para isso com amor. Mesmo. Então, é isso, olha, espero que seja útil para as pessoas que nos vão ouvir e para mim é uma honra estar aqui contigo e mais uma vez muito obrigado por este convite. Olha, é mesmo, adorei aquilo que tu disseste, porque traz mesmo ainda muita culpa, muita vergonha, e a tendência a escondermos-nos. Eu digo escondermos porque eu passei por isto na pele e é mesmo importante reforçar. Há caminho, como tu estavas a dizer, há caminho a fazer. Sim. É importante dizer isto que pode ser duro, pode doer, mas a verdade é que depois de doer conseguimos ver, ver aquilo que é preciso trabalhar. E aqui também introduzindo este tema das constelações, que eu já falei num episódio sobre a minha própria experiência, no último episódio recente do podcast, mas eu disse que iria trazer aqui alguém para falar mais sobre estas questões, principalmente nestas questões das leis sistémicas, o que é isto de constelações, de leis sistémicas, como assim leis? Quem é que descobriu esta incrível ferramenta? Eu falei sobre a minha experiência na questão do meu pai, foi pelo meu pai que eu comecei a trabalhar a compulsão alimentar, mas é incrível como se fala e muito mais, e que está muito mais ligado com a relação com a mãe. Então, acho que temos aqui muito por onde começar, digamos assim, portanto, o que sentires pegar, começar, entre aspas, estás à vontade. Muito bem. Olha, vou pegar exatamente numa coisa que tu disseste antes de entrar especificamente no tema das constelações e mais especificamente no tema da compulsão alimentar, mas vou pegar numa coisa que tu disseste que eu acho que é muito importante. Tu disseste, isto é um trabalho doloroso, profundo, e eu gostava de dizer às pessoas que qualquer trabalho de transformação obriga a que nós olhemos para aquilo que dói e para aquilo que escondemos. Portanto, este tema da compulsão alimentar não é olhar para ele, para as origens da compulsão alimentar, não é mais doloroso que qualquer outro processo de transformação, ok? Todos, há uma frase que eu gosto muito, que não é minha, mas eu que eu gosto muito, que diz que o que não olharmos com amor, olhamos com dor. Uhum. Ok? Então, nós podemos sempre transformar a dor em amor. E eu digo-te uma coisa, com tantos anos de experiência de constelações e de outras áreas de desenvolvimento pessoal, eu não encontro uma pessoa e uma família que não tenha algo para olhar, que não tenha algo para resolver. E, portanto, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que quando as pessoas tiverem algum problema, ok, pode ser a compulsão alimentar, que é o que vamos falar aqui, mas outro tema qualquer, não se sintam culpados, não se coloquem no papel de vítimas a pensar, ok, isto só acontece a mim. Não, ok, toda a gente passa por estes processos, toda a gente, ok, e são sempre, eu costumo dizer que lá em cima, acreditem em quem quiserem acreditar, lá em cima ninguém nos quer mal. Ninguém. E também não viemos a esta vida para ser infelizes.
Não viemos para ser infelizes, porque Deus quer que nós sejamos felizes. Agora, para viver essa felicidade, nós temos que olhar para coisas que não conseguimos olhar, para coisas que estão escondidas e para aquilo que nos impede de viver a felicidade. Ok? Então, é sempre um processo de transformação e peçam ajuda. Ok? Pedir ajuda é um ato de humildade. E hoje em dia eu digo isto porque eu sinto mesmo. Hoje em dia nós temos acesso a muitas terapias. Somos pessoas muito privilegiadas. Ok? E, portanto, não podemos dizer que não conseguimos. Não podemos dizer que não fui capaz. Ok? Só não fui capaz se eu não colocar essa responsabilidade na minha mão. Ok? Portanto, todos temos isso. Vai experimentar uma terapia, se não resulta, vai experimentar outra, vai experimentar um conjunto. Não há uma terapia que seja que faça a magia na tua vida. Não, é um conjunto. Ok? Então, eu gostava muito de dizer isto, porque, por exemplo, na minha experiência, em toda esta parte da compulsão alimentar, da obesidade, é muito importante conjugar isto com uma nutricionista. Super importante, ok? Para tu veres quais são os alimentos a que tu reages pior, ok? Quais são os alimentos que te causam alguma retenção de líquidos, ok? Quais são os alimentos que te provocam inflamação. Portanto, é muito importante isto, ok? Agora, o que eu trago aqui é quais são as origens da compulsão alimentar. Porque uma coisa que eu gostava de dizer que é o seguinte, e que é muito importante também, quando nós temos um problema na nossa vida, pode ser qualquer problema, neste caso concreto a compulsão alimentar, a obesidade, o que for, uma relação difícil com o pai, com a mãe. Quando temos um problema na nossa vida, enquanto é porque temos aqui um nó, ok? Temos aqui algo que precisa de ser visto. Enquanto nós não olharmos para a origem deste problema, ele vai andando aqui, ok? E vai se manifestando de várias maneiras na nossa vida. E nós dizemos, isto não tem nada a ver com compulsão alimentar, se calhar tem tudo. Se calhar a origem é a mesma, ok? Então, quando tem algum problema na vossa vida, não vão procurar a resposta ao nível da mente. Porque a mente mente. Ou seja, ao nível da mente nós vamos ficar presos nas ilusões da mente, nos ciclos, naquela imagem do ratinho à volta da roda, ok? Paula, exatamente. E é aquilo que eu também costumo transmitir, que é, se nós só vamos ao comportamento, ou seja, Claro. lá está, eu como compulsivamente, este é que é o meu problema. Não, não é esse o Não, problema. Isso é não. a manifestação. Isso é aquilo que nós Exatamente. vemos com os nossos olhos. A origem está bem lá atrás. E é Vai preciso lá ir, atrás. ir cortando por camadas, como tu estavas a dizer, ter várias terapias, experimentação, ver o Claro. que é que ressoa, o que é que não ressoa, e essa conexão ao corpo de Sim, este alimento, o que é que eu sinto com este alimento e com aquele? claro. Porque lá está, nós não somos apenas o corpo físico e o corpo mental. É preciso trazer isso para nós, Sim. para a nossa Nós vida. somos, além de um corpo físico e com um corpo mental, nós somos um corpo emocional e um corpo espiritual, ok? E tudo o que acontece conosco e com a nossa família, e isto está provado na epigenética, não vou entrar aí, mas nós herdamos não é só a cor dos olhos da nossa família, ok? Nem o formato do cabelo, nem o formato da boca e do nariz, não. Isso é uma parte, que segundo as investigações dizem que é apenas uma pequenina parte. Há quem diga que apenas 2% do nosso ADN é que é informação genética essa, ok? E portanto, a maior parte é informação epigenética e é derivado dos nossos pensamentos, do nosso estilo de vida, etc. Portanto, o que é que nós trazemos da epigenética? São os comportamentos, os traumas, as lealdades, o que é que não foi visto, ok? Nós trazemos isso, ok? Quando se manifesta, e repara, e portanto está tudo no nosso corpo, tudo o que acontece connosco e tudo o que aconteceu com os nossos familiares está tudo registado no nosso corpo. E mais tarde ou mais cedo vai ter que se manifestar. Se o nosso sistema familiar precisar que alguma coisa seja vista, vai se manifestar. Seja numa compulsão alimentar, seja numa doença, seja numa simples gripe, numa simples dor de cabeça.
ok? Seja no comportamento de um filho. Então, não olhem para aquilo que surge na nossa vida como um fardo ou como algo que nós tínhamos feito mal. Não, é ao contrário. É um ato de amor, ok? Vamos lá olhar para isto com amor. Então, as compulsões alimentares, antes de entrar aí, antes de entrar na origem das compulsões, eu acho que se calhar tu gostavas que eu falasse aqui um bocadinho sobre Sim, estas leis sistémicas ou exatamente, as sim. ordens do amor. Sabes que eu, quando comecei a estudar isto, a primeira coisa que eu ouvi foi que os sistemas têm as leis que regem uns sistemas são as chamadas as ordens do amor. E eu pensei assim, nunca tinha pensado que o amor tem uma ordem. Como assim o amor tem uma ordem? Ok? E repara, e tudo é um sistema. O nosso corpo é um sistema. Ok? A nossa família é um sistema. Mas a noção de sistema é muito ampla. Uma família é um sistema, o nosso corpo é um sistema, mas, por exemplo, uma cidade é um sistema, um país é um sistema, uma nação é um sistema e a humanidade também é um sistema. Então, para que um sistema esteja em equilíbrio, é preciso obedecer a três princípios, que são chamadas as ordens do amor. Então, e não é pelo facto de eu ir dizer a primeira que é mais importante, ok? Elas são as três, funcionam as três em complementaridade. Então, a primeira é de que todos temos que pertencer, ok? É o princípio do pertencimento. Enquanto houver excluídos num sistema, o sistema nunca está em equilíbrio. E quando eu digo isto, as pessoas dizem assim: sim, está bem, mas na minha família não há excluídos. E eu digo assim: olha, não encontro uma família em que não tenha havido excluídos. E há muitas formas de exclusão, muitas formas de exclusão. Há aquelas mais óbvias que são os abortos, Uhum. provocados ou naturais, e hoje em dia toda a gente fala nisso, mas as nossas avós também viveram, as nossas bisavós também viveram. Percebes? Então, há excluídos. O alcoolismo, a toxicodependência, pessoas que foram para a guerra e não voltaram, filhos que nasceram e morreram à nascença e que ninguém fala deles porque é muito duro olhar para essa dor. Então, há muitas formas de exclusão. Pessoas que foram excluídas por alguma razão, pela sua orientação sexual lá atrás, Uhum. porque foram internados em sanatórios. E a história mostra muitas situações, pronto, não vou entrar por aqui, mas que se calhar as pessoas que nos estão a ouvir conhecem os chamados os filhos da roda. As crianças da roda eram crianças que eram colocadas, não havia capacidade da família de garantir o seu sustento, então eram colocadas nas rodas dos conventos para que as freiras conseguissem cuidar deles. Então, há muitas formas de exclusão, filhos ilegítimos, etc. Então, e repara, e isto durante muito tempo, eu pensei que as exclusões eram só exclusões do sistema, sistémicas. Mas desde há um tempo para cá, eu comecei a tomar consciência que as exclusões também são internas, Uhum. nossas. O que é que eu excluo em mim? O que é que eu ainda não vi em mim? Ok? E isto há sempre alguém maravilhoso que nos traz aquilo que me incomoda para eu perceber o que é que eu ainda não olhei, o que é que ainda excluí em mim. Ok? Portanto, atenção, estas exclusões não são só exclusões externas, de pessoas externas a nós. São também inclusões de algo em mim. Que emoção é que eu ainda não integrei? Ok? Que parte de mim é que eu ainda não quis ver? Ok? Eu sou muito zen, sou muito zen e agora está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ok? Toda a gente vive tudo. Toda a gente vive tudo. Ok? Tristezas, raivas, tudo. Alegrias também, ok? E portanto, isso é muito importante. É a primeira ordem do amor que é crucial. E sempre que houver um conflito numa família, a pergunta que têm que fazer é: quem é que está excluído? Quem é que está excluído? Eu só começar a tirar Conflitos entre apontamentos. irmãos? Podes tirar apontamentos, ótimo. Quem é que está excluído quando há problemas de irmãos?
quem é que está, qual foi os irmãos que não ficaram, que abortos é que houve, ok? É sempre assim. Depois a segunda ordem do amor é o princípio da hierarquia. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o lugar do pai é o lugar do pai. O lugar da mãe é o lugar da mãe. O lugar do filho mais velho é o lugar do filho mais velho. Por aí fora. E o que se percebe num sistema é que, repare, eu gosto muito de ver esta imagem, que aliás creio que está no meu livro e que eu dou muito, porque é muito clara de perceber. Se tu estiveres a fazer um puzzle, Uhum. não é? Às vezes nós olhamos para uma peça e dizemos assim, já sei, ela é ali, porque aquela imagem parece que se encaixa ali. E tu vais tentar, mas ela não entra, porque não é o lugar dela, ok? E, portanto, cada peça só consegue encaixar no seu lugar, e só no seu lugar é que ela se sente segura. Uhum. E repara, e se um puzzle, se tu quiseres agarrar um puzzle em que as peças não estão no lugar ou que faltarem peças, tu consegues agarrar no puzzle? Não consegues. Ele desmorona-se todo, ele não tem força. Então, isto mostra, para mim foi muito claro, de que nós só temos força quando nós estamos no nosso lugar. E repara, e toda a gente diz assim, mas eu estou no meu lugar. Pois, mas é tão fácil nós sairmos do lugar. É super fácil. Porque eu tenho uma mãe a precisar de ajuda, ok? Ou numa idade avançada, ou um irmão, ou o que quer que seja, e eu de repente vou-me colocar no lugar da minha avó, a tomar conta dela, ou cuidar dela, ok? E há aqui uma grande diferença entre apoiar os pais ou cuidar dos pais, ok? É uma grande diferença. Mas isso eu deixo que está explicado no meu livro, não vou Era o entrar que eu aqui. ia dizer, era o que eu ia dizer. Este livro tem exatamente isso que isto que a Paula acabou de dizer. É incrível nisso. Eu tirei apontamentos muitos nessa altura. A diferença entre apoiar e cuidar dos pais. Isto porque a Claro, vida colocou-me, desde bem cedo, aos 10 anos, como cuidadora da minha mãe. Que ela teve um tumor na cabeça e eu ocupei o lugar de mãe da minha mãe. E isso foi uma das causas que despoltou também a minha compulsão alimentar. Mais tarde percebi isso, antes de entrarmos aqui. sim. E desculpa esta pausa, mas sim, Não, fizeste lindamente. é muito importante lerem para compreender ainda mais. Eu depois vou deixar aqui também o link abaixo para compreenderem mais profundidade tudo isto que a Paula está aqui a falar, destas leis, que ainda só falamos ainda de duas, Duas. está ali bem mais especificado e ao pormenor, Sim, sim. sim. Portanto, não vou entrar muito porque aí está muito explicado. Mas é muito importante nós colocarmos o nosso lugar e reparem, durante um dia nós saltamos de vários lugares, não é? Quando estou com a minha mãe, eu estou no lugar de filha, quando estou com as minhas filhas, eu estou no lugar de mãe, quando estou com as minhas irmãs, eu estou no lugar de irmã, quando estou com as minhas amigas, estou no lugar de amiga, quando estou com um paciente, estou no lugar de terapeuta e, portanto, nós ocupamos vários lugares ao longo de um dia. Quando estou com o meu companheiro ou com o meu marido, ocupo o lugar de mulher e, portanto, é muito fácil nós de repente sairmos do nosso lugar. E, portanto, é a coisa mais importante. E só quando nós estamos no nosso lugar é que eu sinto paz no corpo. Ok? E também é importante dizer, porque isso está no livro, nós saímos do nosso lugar não é porque nos apetece, é por amor. É por amor, ok? Mas este é o amor que não cura. E podemos voltar para o nosso lugar com o amor que cura, ok? Então, esta é a segunda ordem que é muito importante. E, e a terceira ordem é o equilíbrio entre o dar e o receber, ok? E é muito importante tomar consciência disto. Os nossos pais, exatamente porque são os grandes, porque vieram antes de nós, eles deram a vida, que isso não há nada maior do que existe, do que a vida. E há pessoas que dizem, mas os meus pais não me deram nada. Não, não, deram-te. Deram-te a maior coisa que existe. E deram-te o suficiente também, para tu chegares aqui. Mesmo que o suficiente seja, para algumas pessoas que foram adotadas, etc., mesmo que o suficiente seja entregar-te aos cuidados de outras pessoas, para garantir a tua subsistência. Ok? Então, os pais dão o que têm,
e deram a vida e deram o suficiente. E nós recebemos. E com isso fazemos o que nós quisermos. E repara, há uma coisa que eu também digo no livro que é muito importante. Se os pais, muitas vezes estamos uma vida inteira a reclamar dos pais. Ai, porque queria ter recebido mais isto, ai, queria que me tivessem dado isto. Ainda bem que não deram. Ainda bem que não deram. Porque se os pais nos dessem tudo o que nós precisávamos, tudo, se fosse tudo tão bom, nós estávamos crianças o resto da vida. Estávamos no colo dos pais. Não tínhamos crescido. Estávamos assim. Não é? Era tudo tão bom. Eu não saio dali. Quem é que sai quando está tudo bem? Quem é que vai procurar terapias quando está tudo bem na sua vida? Não. Mesmo. Ok, não vai. É quando a vida chocalha. Ok, então ainda bem que eles não deram tudo. Porque aquilo que eles não deram, sou eu que tenho que ir procurar. Ok? Então, isso é muito importante, tirar esta ideia que os meus pais ainda me devem alguma coisa. Não, não devem nada. Então, os pais dão o que têm, ok? E nós temos a responsabilidade com o que recebemos, construirmos aquilo que queremos e procurar aquilo que faltou, Sim. ok? Aquilo que faltou. Somos nós que temos que ir procurar. Depois nós aos nossos filhos damos, ok? Damos a vida, é o processo semelhante. Damos a vida e damos o que temos. Ok? E aquilo que nós conseguimos transformar em nós. É por isso que eu digo, tudo o que transformarmos em nós vai beneficiar as gerações seguintes. Ok? E depois, em relação a todas as outras pessoas, isto é muito importante, amigos, relações de casal, há uma relação de igualdade. Cada um dá e recebe. Dá e recebe. Isto, por exemplo, quando isto não acontece nas relações de casal, as relações de casal acabam. É este equilíbrio entre o dar e o receber que mantém a conexão entre as pessoas. Ok? Então, basicamente, e sem me alongar mais, porque está muita coisa no livro, estas são as 3 ordens do amor, ok? As leis sistémicas. E quando elas estão a funcionar, o sistema está em equilíbrio. E basta que uma não esteja a funcionar, que o sistema vai entrar em desequilíbrio. Okay? Basta que uma, não é preciso estarem as 3 ausentes. Então, é muito interessante nós com isto, quando olharmos para as pessoas e quando olharmos para o nosso sistema, começarmos a refletir qual é a lei que está aqui ausente, ok? O que é que ainda falta? Quem é que está fora do seu lugar? Okay? E levar esta ideia que ninguém está fora do seu lugar porque lhe apetece, porque é muito duro, é muito pesado e tu, quando estiveste a tomar conta da tua mãe, de certeza que sentiste isso. Sim, sim, sim. É muito pesado, Um não é? grande peso, um grande peso. Então é sempre um ato de amor. Muito bem, então olha, eu acho que isto foi assim uma pequenina introdução sobre este Sim, tema das constelações e agora acho que era importante, se achares bem, irmos ao tema da compulsão alimentar sim, sim. e olhar, lá está, ao nível sistémico, qual é que é a origem da compulsão alimentar. Olha, e aquilo que eu tenho descoberto e que tenho estudado, porque isto das constelações a gente está sempre a ter que estudar, é que há várias causas para a compulsão alimentar. Há várias causas. Eu vou referir aqui as principais, mas qual é que é a principal? Quem é que nos nutre? A quem é que nós vamos buscar o alimento desde o primeiro dia, desde que nascemos? É à teta da mãe, não é? E reparem uma coisa muito engraçada. É a criança, é o bebê, que vai ter que ir à teta da mãe e que vai fazer os movimentos de sucção. É ele que vai tirar o alimento. Ela está lá com a mamãe, não é? Mas é o bebê que vai ter que fazer esse esforço, esse movimento. Então, o principal origem, principal causa para a compulsão alimentar tem a ver com o vazio de mãe. Ok? Um vazio de mãe, repara, que pode ser da história pessoal da pessoa, já lá vamos, ou pode ser geracional. Isto é muito importante. Ok? Uma compulsão alimentar esconde sempre uma carência. Aliás, eu gostava de referir, de uma maneira mais ampla, que qualquer vício
esconde uma carência, qualquer vício. E, portanto, nós temos que olhar para a carência. O que é que está a faltar aqui? Então, em relação à alimentação, quase todos os temas da alimentação têm quase sempre a ver com a mãe. Porque é aí, é à mãe que nós vamos buscar o primeiro alimento, o leite materno. Então, primeiro tema, e em relação ao qual nós temos que olhar sempre, é o vazio da mãe. O vazio de mãe, ok? Que repara, pode ser da minha relação com a minha mãe e pode ser também da relação da minha mãe com a mãe dela, com a avó. E pode ser da relação da avó com a bisavó, não é? Faz check no meu. Está aqui a fazer check. Faz cheque. Obviamente, reparem, isto é tudo muito interessante porque quanto maior a compulsão alimentar, há pessoas que me dizem, já fiz tudo, mas não consigo sair daí. Ok, então é porque é preciso olhar mais amplo. É preciso olhar para além da tua história e da tua relação com a tua mãe. É preciso olhar para a relação das mulheres da tua família com as mães dela. Ok? E repara, e há pessoas que. Este vazio de mãe, acho que é importante referir isto, porque é uma coisa que nós em Constelações damos muita importância, que é uma coisa que se chama o movimento interrompido para a mãe. Que é. Este vazio de mãe pode vir desde o momento do parto. Ok? Repara uma coisa, uma criança está 9 meses dentro da barriga da mãe, ok? Onde é tudo perfeito, onde há o espaço para ela alimenta-se, não tem que fazer, ali é que é a zona de conforto, ela não tem que fazer esforço nenhum, chega-lhe lá tudo, ok? Tem a temperatura certa, tem o espaço certo, tem tudo, ok? Só que, como tudo na vida, se nós permanecermos ali, nós às tantas o espaço é pequenino para nós. Não é? Começamos a dizer isto já não chega, já não chega. Isto acontece várias vezes ao longo da nossa vida. Nós vamos sentir várias vezes ao longo da nossa vida isto. Numa relação, num trabalho, no que quer que seja. E quando o espaço começa a ficar curto, nós temos que tomar uma decisão, que é ou vou para algo desconhecido ou morro. Isto é mesmo assim. Ok? Já fiz rebirthings como terapia e eu vejo muito isto. Ok? Portanto, neste momento em que o espaço começa a ficar pequeno, eu tenho que tomar uma decisão. Ou vou para algo desconhecido que eu não sei o que é, ou morro. E portanto aí dá-se o parto. E no parto, pronto, muita coisa acontece. E o que é que... Portanto, eu vou para algo novo, eu até vou passar a ter uma identidade própria, vou deixar de ser a filha daquela senhora, vou passar a ter o meu nome próprio, não é? A filha, vou passar a ter o meu nome próprio. E só que o que é que esse momento marca uma coisa que nós todos temos em comum, que é a dor da separação. Ok? Todos sentimos essa dor. Estava ali tão bem e agora de repente tenho que me separar de uma coisa que é boa. Ok? Portanto, todos sentimos e trazemos toda a humanidade essa dor da separação. Agora, essa dor da separação pode ser atenuada, ok? Quando eu a seguir volto para o contacto com a minha mãe. Quando eu sinto o bater do coração dela novamente, quando eu vou para o peito dela, quando eu vou para o colo dela, ok? Quando eu sinto o cheiro dela, aí essa dor da separação eu sinto novamente segura, ok? Desaparece, atenua, ok? Eu deixo de me sentir separada novamente. Agora, o que é que acontece? O que é que acontece quando eu vivencio uma separação precoce da mãe? Porquê? Ou porque o parto foi difícil e a mãe tem que ir recuperar, ou porque a criança precisou de cuidados médicos e tem que ir para uma incubadora, ok? Portanto, há muita coisa que pode acontecer. E isto vai trazer uma mudança profunda no nosso comportamento posterior. Profunda. Ok? Ou seja, quando eu sinto que não consigo novamente ligar-me à minha mãe,
por estas razões que são completamente alheias, não é? Ou seja, é muito fácil perceber que muitas vezes a seguir a um parto, uma mãe tem que precisar de ajuda, Uhum. não é? O momento do parto é uma linha muito ténue entre a vida e a morte, para a mãe e para a criança. Para a mãe e para a criança. E portanto, muitas vezes quando essa linha é tocada, é preciso cuidados, são precisos cuidados, não é? Médicos, a criança que depois nasce e tem que ser operada logo, alguma razão. Então repara, nesse momento, além de eu atenuar a dor da separação, eu sinto desamparo, sinto desespero de não poder ir até ela novamente, quando ela tão preciso. Então, muitas vezes, internamente, eu digo, eu renuncio a ela. Eu fico sozinha. Eu separo-me dela. Okay? E quando mais tarde a minha mãe quer fazer uma aproximação a mim, eu já não quero. Ok? Então, repara, este processo que nós chamamos de movimento interrompido em relação à mãe, porque há aqui uma quebra, ok? Eu depois não quero ir ter com ela. Pode ser as crianças que rejeitam o leite da mãe, pode ser as crianças que rejeitam a teta da mãe, percebe? Já não quero. Sim. Ok? Porque houve E ali isto, aquela decisão inconsciente, quase como um mecanismo de claro, defesa. claro, claro. Ou seja, eu já não quero. Eu separo-me de ti. Eu renuncio a ti. Eu fico sozinha. E vivo sozinha para o resto da vida. Então repara, quando isto acontece, fica registado em mim esta carência da mãe. Faltou-me a mãe. Okay? Faltou-me a mãe. E eu vou ter que ir buscar a minha mãe a algum lado. Uhum. Okay? Então vou buscar aonde? Vou buscar ao alimento. Sim. Okay? Vou buscar ao alimento. Repara, imagina, eu não sofro de compulsão alimentar, mas imagino que uma pessoa deve estar muito bem e depois de repente dá-lhe uma coisa e diz assim, eu tenho que ir, já. Eu lembro uma rapariga que eu constelei, que ela disse-me, Paula, eu às 4 da manhã, eu tirei tudo do frigorífico, porque tudo que estava no frigorífico eu devorava em segundos. Uhum. E eu só tinha uma coisa no frigorífico, que era manteiga e cornflakes na cozinha. Tinha cornflakes na cozinha, Uhum. porque eu não tinha mais nada. E ela disse, eu às 4 da manhã levanto-me e vou comer cornflakes com manteiga. Percebes? Então, isto é um desespero tal de dizer assim, mãe, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Okay? Eu preciso de ti. Só que ela não está lá, não estava lá. E depois trago isto para o resto da minha vida. Então, na maior parte dos casos de compulsão alimentar, o que é preciso fazer? É repor este movimento interrompido, ok? É retomar este movimento em direção à mãe, ok? É pôr novamente o filho ou a filha a ir em direção à mãe, a tomar a mãe. Tomar a mãe, é essa a expressão. Tomar a Tomar, mãe. tomar O a que é mãe. tomar a mãe? É aceitar a mãe com tudo. Mãe, foi difícil para ti, sim. Para mim também foi difícil. Tivemos separados, sim, mas eu agora vou até ti. Eu agora vou-me alimentar de ti, agora vou-me nutrir de ti. E portanto, isto é muito importante. Portanto, a primeira coisa que é importante olhar numa compulsão alimentar é isto, é este vazio de mãe, ok? Se depois disto não for suficiente, ok, então vamos ver o vazio geracional, Das outras ok? mulheres, não é? Das O outras vazio mulheres. das outras mulheres, ok? Então, isto é uma, eu diria que até, sei lá, mais frequente e mais significativa origem ou razão da compulsão alimentar. Sim. Ok? E, portanto, é importante olhar para a mãe, para a relação com a mãe. E há pessoas que dizem assim, sim, mas a minha relação com a minha mãe está boa. Pois, é preciso olhar mais profundamente. Pode Se estar calhar boa, pode mas estar boa. O que é que eu criei, o que é que eu criei na minha vida para me defender desse vazio, dessa carência? Okay? Que capas é que eu pus? E essas capas estão escondidas numa manteiga, num cornflakes, no que quer que seja, num doce, o que quer que seja. Ok? Então, isto é muito importante. Depois, outra coisa que eu tenho sentido e que curiosamente falámos logo no início.
e que eu tenho encontrado muito nas pessoas que têm compulsão alimentar é emoções reprimidas, Uhum. ok? Pessoais, mais uma vez, ou ancestrais. E a emoção que eu tenho encontrado mais foi aquelas que falámos no início. São a culpa É uma vergonha. e a vergonha. E culpa porquê? Porque repara, encontrei isto numa rapariga que fez-me exatamente eu fiz-lhe uma constelação e o tema dela era a compulsão alimentar. Então, para além de vermos a relação com a mãe, depois o que é que percebemos? Que no sistema dela havia muita culpa das mulheres, olha, por diversas razões, que tinham feito abortos, Uhum. uns provocados, outros naturais, que tinham, que não tinham uma boa relação com as mães delas, que se sentiam culpadas por não serem boas mães, que havia muita culpa do feminino, muita culpa sistémica. E ela, como é que ela era leal a essas mulheres? Exatamente pela compulsão alimentar. Ela comia, sentia-se culpada. Ok? Uau, Comia, sentia-se culpada. foi E, buscar a portanto, solução. foi uma forma que ela encontrou, ok? De ser leal a essas mulheres, era carregar a culpa delas. Então, ela criou na vida dela situações, que naquele caso era a comida, a compulsão alimentar, para se sentir ligada a elas e para carregar a culpa. Ela chegou-me a dizer que ela, quando ia almoçar com amigas, ela levava uma balança para pesar os alimentos. Portanto, aquilo era uma coisa mesmo obsessiva. E, portanto, a culpa é uma emoção que está muitas vezes sistémica, ok? E ligada à compulsão alimentar. Sistémica porquê? Porque já está no sistema, não é? Sim. E a vergonha também. Porque quando a pessoa come às 4 da manhã uma taça com manteiga e cornflakes, obviamente vai se sentir com muita vergonha. Mesmo. Não é? Mas ela diz, Paula, eu depois tomo consciência do que fiz, mas não consigo evitar. Não é? Portanto, aqui mais uma vez, onde é que está a vergonha sistémica? O que é que provocou vergonha no sistema? Okay? E há muitas razões, muitas razões. Portanto, são muitas vezes aquilo que mostra a compulsão alimentar e que depois pode levar à obesidade, são emoções reprimidas e que eu vou encaixando no meu corpo. Mesmo. Eu vou encaixando no meu corpo, vou pondo. É como, imagina uma panela de pressão. Eu não posso mostrar a culpa, eu não posso mostrar a vergonha, eu não posso mostrar o medo. Também há aqui muito medo, ok? E portanto não posso mostrar a raiva das mulheres, da família. Sistemicamente, ao nível do inconsciente coletivo feminino, as mulheres guardam muita raiva, não é? Portanto, por aquilo que aconteceu lá atrás, na história das mulheres. E portanto, todas estas emoções estão aqui, reprimidas, guardadas no corpo, escondidas, à volta da cintura, em vários sítios. Ok? Então, que emoções é que eu preciso de ver, minhas e sistémicas e ancestrais? Ok? Portanto, a segunda origem, que é muito comum, é esta: emoções reprimidas. Depois, outra origem que eu tenho encontrado muito também, que são as lealdades. Não é? Ou seja, tudo isto que nós estivemos a falar tem por trás lealdades. Não é? Mas, quando eu falo aqui na lealdade, é quem é que na família também tinha compulsão alimentar? Quem é que na família também era obeso? Ok? Será que eu estou a ser leal a essa pessoa? Ok? Será que eu estou a carregar também uma lealdade por ela para transmutar também a culpa dela, a vergonha dela e para poder dizer eu vejo-te e aceito-te como tu és, tu fazes parte. Ok? Então, lealdade aqui neste sentido, ok? Lealdade a alguém que também tinha compulsão alimentar, que também era obeso e muitas vezes por ser obeso foi excluído, Pois, exatamente. ok? Essa exclusão. A exclusão, isto é muito importante. Então, mais uma origem, ok? Depois,
Uma coisa que eu tenho encontrado também com alguma frequência nesta questão da compulsão alimentar é a pessoa comer por outras pessoas, ok? Isto foi muito interessante. Uma vez uma rapariga veio colocar uma constelação e o tema delas foi exatamente isso. Ela disse: olha, eu como descontroladamente e eu até sinto que como por duas pessoas. Ela disse-me isto. Uau. Eu até sinto que como por dois. Quando fomos ver, ok, ela de facto tinha tido um irmão que não ficou. E ela comia por ele. Era a maneira que ela encontrou inconscientemente de manter o irmão vivo no Mesmo. sistema. Uau. Ok? E repara, e isto, portanto, isto acontece, as pessoas comerem por irmãos que não ficaram. Tenho encontrado muito também as pessoas comerem por irmãos gêmeos que não ficaram. Irmãos gêmeos, ok? Que às vezes nem sabem que era um irmão gêmeo, ok? As constelações mostram isso. E também pode acontecer as pessoas comerem por ancestrais seus que morreram à fome, ok? Repara, nós temos a felicidade de viver hoje num mundo, pelo menos em Portugal, em que é difícil morrer à fome, ou pelo menos temos a sorte de não ter isso. Mas em tempos de guerra, né, e os nossos bisavós viveram isso, né, Sim, em tempos de guerra as pessoas morriam à fome. mesmo. Né, e os nossos bisavós provavelmente tiveram que ter uma grande ginástica em relação à alimentação e tiveram que ter grandes restrições alimentares, não é? E, portanto, acontece muito isto, as pessoas comerem por outros que morreram à fome. A outra questão que eu gostava de referir, a outra origem, a outra causa da compulsão alimentar, quando está muito associada depois à obesidade, ok? Porque há pessoas que podem ter compulsão alimentar e não ser obesas, mas quando a compulsão alimentar está muito associada à obesidade, aquilo que eu tenho encontrado nas constelações é que a origem tem muito a ver, tem principalmente a ver com abusos sexuais, ok? Ou físicos até. Portanto, da própria pessoa ou de mulheres da família. E isto é muito mais comum nas mulheres. Ok? Então, porquê? Quando uma mulher é abusada sexualmente ou alguém da sua família, ela vai deformar o seu corpo para ele não ser atrativo ao sexo masculino. Ok? Então, quando a compulsão está ligada à obesidade, principalmente nas mulheres, a principal origem que eu tenho encontrado, ou muito frequentemente ultimamente, não sei porquê, tenho encontrado muito esta questão dos abusos às mulheres e portanto é preciso olhar para aí. Ok. E Então, mesmo, de uma maneira. Diz? e mesmo mais uma vez, eu acho que é importante ressalvarmos desta questão. Pode ser com a própria pessoa ou lá está, a ancestralidade que sofreu algum abuso, alguém nos ancestrais, lá está. Pode Sim. muitas vezes ser só com a própria pessoa, só entre aspas, não é? Ou lá está, vir Sim. aqui alguém que pede para ser visto, não é? Sim, olha, sabes que estou a falar sobre isto e está-me a vir a última constelação que eu fiz, a uma mulher que colocou o tema, diz, olha, eu sou obesa, na minha família todas as mulheres são obesas, portanto a irmã era obesa, a mãe era obesa, e o que é que o que é que a constelação mostrou? Que obviamente todas essas mulheres tinham sido abusadas sexualmente e esse abuso vinha de muito lá de trás, ok? Então foi muito bonita, porque obviamente que esta mulher, esta filha, não é, sacrificou o seu corpo para mostrar algo que precisava de ser visto a nível sistémico, não é? Então foi um processo de transformação muito bonito. E nestas situações, sabes que nestas situações às vezes nós apontamos o dedo ao abusador, mas nas constelações percebemos que o abusador, o agressor, também foi ele abusado. Uhum.
Então, quando se faz este processo de reconciliação, é um processo de reconciliação que chega também ao corpo, percebes? E depois deste processo todo em que toda a gente se reconciliou com o abusador original, que foi esse que pusemos, depois foi tão bonito ver o processo dela de reconciliação com o corpo dela. Foi muito bonito. E é incrível. Aqui há uma frase que não que está a ser dita, que é: somos todos um, somos uma árvore. Tu tens esta frase no teu livro, não é? Somos ramos de uma grande árvore, e é isso que tu acabaste aqui de dizer. Ok, há um abusador, há uma vítima, mas depois é perceber que esse abusador também foi vítima, e perceber que muitas das vezes nós mesmos, às vezes, somos o abusador em situações, outras vezes somos a vítima, e perceber que lá está, que somos todos um, e trazer essa humildade. Eu acho que as constelações nos traz esta humildade de ser, compreender que afinal somos todos parte, lá está, de um grande puzzle, e se estivermos no nosso lugar, que as coisas conseguem ir para o rio, fluir, que as coisas conseguem fluir de uma forma muito mais leve, viver uma vida mais leve, porque é muito pesado estarmos num lugar que não é nosso, mesmo que seja e é por amor, é sempre por amor, trazer essa consciência, né? Mas é muito pesado, é um fardo muito pesado Sim, de carregarmos, sim, sem dúvida. sim. E portanto, olha, a mensagem final que eu dou a todas as pessoas que estão a passar ou que estão a viver esses processos de compulsão alimentar é: procurem a origem, percebes? Porque há a resposta, procurem, peçam ajuda, procurem as respostas, porque, e não só ao nível da mente, vão mais fundo, porque há uma razão para isso. Ninguém nasce obeso, ninguém nasce com compulsão alimentar, ninguém nasce com um problema, a não ser as questões de deficiência física, Sim, ok? sim. Tudo o resto é criado pelo nosso sistema e é criado por nós e, portanto, pode ser visto, ok? Pode ser curado. Então, é uma mensagem de esperança. Não deixem, não cruzem os braços, e estamos exatamente no tempo de transformar, ok? Aquilo que não é bom para a nossa vida, aquilo que não nos serve. Estamos exatamente no tempo de ter que olhar para isso com maior profundidade, para essas coisas. Então, e todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos ao serviço do nosso sistema familiar. Todos, É de uma verdade. maneira ou de outra. Uns através de uma compulsão alimentar, outros através de uma dor, outros através de qualquer coisa. Mas todos estamos ao serviço do nosso sistema familiar. Então, e tem sempre um propósito bom. Ok? Tudo o que nos acontece, por mais difícil que seja, tem sempre um propósito de evolução, um propósito de transformação. Sim, sim, experimentem. Coloquem-se nesse lugar de experimentação. Acho que Sim. também é importante deixarmos aqui esta mensagem. Mais uma vez, gratidão por este momento aqui que fluímos nas constelações e na compulsão alimentar, nas dores que podem ser transmutadas. Um grande beijinho, grande abraço, e vou deixar aqui em baixo todos os contactos para que consigam entrar em contacto também com o trabalho da Paula, do livro, das redes sociais, e em breve teremos mais novidades aqui juntas, mas fica aqui só apenas o spoiler. Um grande beijinho, um grande abraço, e obrigada por ter estado aqui deste lado a escutar este episódio, e esperamos do fundo do coração que te ajude. Até ao próximo episódio. Obrigado, eu, e Obrigada. obrigada a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Um beijinho muito grande, Angela, e obrigado pelo teu trabalho, que é maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.